Olá, lindezas do meu coração, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu tô gravando aqui da Espanha para contar uma história de um consulente que vai mexer com você. A história de um consulente que nunca conseguiu fazer uma regressão de memória, mas ele tinha sonhos, pesadelos, perturbadores. E eu fui identificando, ao passar, ao conhecê-lo cada vez mais, que se tratava de um problema, digamos assim, do seu subconsciente. Uma consciência do espírito muito pesada. Então comece curtindo esse vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Bora, vem comigo. Quando jovem, esse meu consulente, chamado Gael, ele foi despertado espiritualmente por sonhos, por visitas a centros espíritas, por livros espirituais, espiritualistas, também que falavam sobre outras vidas. E ele aprendeu desde cedo que não se deve fazer regressão de memória. Eu não sei até mesmo se isso foi um dos fatores que contribuiu negativamente para que ele acessasse o seu subconsciente, as suas memórias de vidas passadas. No entanto, ele tinha e tem ainda, está num processo, mas quando ele me procura, eu percebia nele a necessidade de lidar com a sua própria consciência. Por isso, os sonhos. Então, nesse vídeo de hoje, em que eu vou contar para vocês a história do Gael, de 32 anos de idade, vocês vão entender um pouco e poderão fazer suas próprias observações para si mesmo sobre os sonhos dele, quando muitas vezes o nosso interior, o nosso subconsciente coloca para fora, precisa desabafar aquilo que guarda. Mas como o nosso lado consciente e o nosso espírito em si, ele ainda não tem o preparo para lidar com os nossos erros, nossos arrependimentos, os nossos remorsos, ele joga para fora como sonhos, de uma maneira lúdica. E eu consegui observar que se tratava de vidas passadas. Agora você vem comigo, que eu vou contar para você a história do Gael. Vou apresentar primeiramente o perfil desta vida. Eu sei que você já curtiu esse vídeo, que você está contribuindo para o meu crescimento aqui no canal, nosso crescimento, que é um canal mesmo, né? Com muitas informações espirituais. E eu faço esses vídeos, especialmente esse vídeo aqui, é para trazer conhecimento espiritual, sim, que é um dos maiores focos, mas para que na vida presente das pessoas e para aqueles que ainda vivem, para aqueles homens que ainda vivem no universo que este aqui viveu em outras vidas, de ignorância, de violência, que essas pessoas possam despertar, porque depois o sofrimento chega, a conta vai voltar. Mas vamos lá, vem comigo primeiro para você conhecer a história do Gael. 32 anos, como eu falei para você. Ele é dono de uma pequena loja de roupas, seus pais são agricultores e ele vive em Belém do Pará, divorciado, sem filhos. Um casamento que não deu certo. E aí ele traz para mim muitas questões de relacionamentos. Ele tem uma dificuldade imensa de se relacionar, de chegar nas mulheres. Ele me apresentou essas questões logo de início, seus problemas. Ele me procurou num primeiro momento para a terapia quântica e a gente foi trazendo à tona a questão das vidas passadas, da regressão, porque as perguntas, para que vocês entendam um pouco da minha linha de raciocínio, das minhas questões, as perguntas que às vezes o consulente ele traz para mim, aquilo fica na minha cabeça e eu tento encontrar dentro de um leque de possibilidades por que aquilo está acontecendo, por que aquela pessoa é assim, por que é assado. Dentro dos meus conhecimentos espirituais, eu consigo identificar quando aquilo vem do passado. Quando a raiz mais forte está no passado. Então ele traz para mim muitas questões, as questões do trabalho dele, seus funcionários, as pessoas que trabalhavam com ele, fornecedores, incômodos que ele tinha. Então muito da terapia foi também para esse foco. Porém, paralelamente a isso, tinha essa questão do tipo, Fê, eu vou fazer uma piada e eu quero ser agradável, eu quero ser legal com as pessoas, mas eu acabo dando um tiro no meu próprio pé. Não sai legal, eu não consigo fazer uma piada direito, eu acabo ofendendo. Às vezes eu vou chegar em alguém, vou chegar em uma mulher, vou fazer um convite, vou fazer um elogio e eu tenho medo de estar ofendendo. Então ele se sente perdido nesse contexto, perdido dentro dele, nessa parte. Não tenho muito o que está trazendo do dia a dia dele. Uma pessoa comum que vai para o trabalho, que chega em casa, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que aprendeu a viver com a sua solitude, digamos assim, e está aprendendo cada vez mais. O que inquietava eram os sonhos que ele tinha. Então, nos sonhos que ele trazia para mim, que o Gael trazia para mim, alguns sonhos eram meio que premonitórios. Alguns sonhos eram referentes ao trabalho dele, tipo assim, ele trazia o sonho e aí
eu observava assim, olha, de repente está significando que você tem que ter cuidado, você tem que ter atenção com fulano de tal, porque de repente você pode se decepcionar, você pode ser traído, alguma coisa desse sentido. Então alguns sonhos foram para este lado. Outros sonhos eu comecei a observar que eram, peraí, isso aqui quer dizer mais do que está dizendo. Para que a gente consiga entender a questão do primeiro sonho que a gente traz aqui, é o seguinte, ele havia se envolvido, né? Teve uma decepção amorosa e essa decepção amorosa trouxe acontecimentos constrangedores a ele, aquele sentimento de ressentimento. Devido a esse sentimento, os pensamentos se tornaram mais obsessivos e começaram a tomar conta da sua mente. Ele consegue detectar essa sombra nele, que esse caminho não está legal, que ele está ressentido, que não foi bacana. Então, diante disto, ele vai procurar a terapia porque ele precisa tratar essa questão dentro de si. Ele comenta assim, olha, o pensamento mais constante que ele teve nesse período era como se tivesse uma cruz pingando sangue. Sabe que às vezes as pessoas têm pensamentos, elas têm manifestações lúdicas, né? Às vezes você diz coisas do tipo, aquelas hipérboles, né? Ai, chorei, rios de lágrima. É como se a raiva dele e o ressentimento fossem tão grandes, ou o ódio dentro dele fosse tão grande, como uma cruz pingando sangue. Isso me chama a atenção. Nesse período ele tem um sonho, porque ele entende que isso vem de um obsessor, então ele tem um sonho com esse possível obsessor de natureza muito violenta que está sendo preso. Eu fico me perguntando até agora, revendo o caso dele, se esse obsessor não era ele mesmo, e não necessariamente uma outra criatura. Vamos deixar a pergunta no ar, para a gente tentar responder com a completude do caso. Ele me disse o seguinte, a sensação foi o de um grande peso e opressão com alguém martelando a minha mente constantemente, impondo o desejo de vingança e pensamentos tortuosos contra a minha paz e contra a minha vontade. Você sabe que dentro de nós existe o bem e o mal. Dentro da nossa humanidade, dentro do espírito que ainda faz parte da Terra, que precisa reencarnar na Terra para alcançar uma evolução, ele tem dentro de si o bem e o mal, o certo e o errado, a luz e a sombra, do jeito que você quiser falar. O grande problema da evolução é que as pessoas não querem olhar para a própria sombra e preferem culpar o diabo, o demônio ou os espíritos, como quiserem. Isso só tarda cada vez mais a evolução, porque não toma para si a responsabilidade. Tem medo da sua própria verdade. A evolução ela passa a acontecer a partir do momento em que o livre-arbítrio ele é consciente e você passa a escolher, ok, eu escolho a luz. Eu, Fernanda, chego para você e digo, eu escolhi a luz na minha vida, mas eu tive que também conhecer a minha sombra. E depois eu pensei, ô sombra, vai-te embora daqui que eu vou iluminar tudo. Mas é isso mesmo. Um detalhe deste consulente, do Gael, é que toda semana que tinha terapia, a terapia está marcada, sei lá, para quinta-feira. Na quarta ele está sonhando, ele está tendo um sonho. Isso também, depois de um certo tempo que se repetiu, começou a chamar muito a minha atenção. Então ele traz para a terapia esse episódio, essa situação dessa decepção amorosa, esses sentimentos que eu coloquei para vocês. Aí ele tem um sonho. O sonho é o seguinte, 4 cavaleiros vieram em minha direção. Um deles tinha o rosto coberto com um saco, como se acabasse de ser enforcado e com sangue na região das narinas. Esse cavaleiro também tinha uma corrente na mão. A sensação do sonho foi como se estivesse cobrando algo e levando embora. Ok, esse primeiro sonho ele está muito difícil de entender. Será que se trata de um obsessor? Será que se trata de uma memória não bem lembrada? Aquela maneira lúdica, como eu falei para vocês antes, o nosso subconsciente ele traz para a gente informações de nós mesmos de maneira lúdica, que parece que é um sonho, mas muitas vezes é a gente brigando dentro de nós. Esse lado bom e ruim, ou de luz e de sombras que nós carregamos. E aí, de repente, ele tem um segundo sonho antes de mais uma sessão de terapia. E nesse sonho é o seguinte, havia um homem mais velho que ensinava um garoto jovem a estudar latim. Esse homem trajava vestes de um soldado romano, um homem de cerca de 45 anos, a casa era rústica, sem muitos móveis e tudo feito de pedra. Não tive recordações fortes de sensações, mas a cena parecia que o soldado estava preparando aquele aluno, ou talvez fosse um filho, para ele ser alguém letrado, talvez alguém que ingressasse mais à frente no próprio Senado da época ou coisa parecida. Muito antes desse sonho, trabalhamos um episódio de minha infância onde o meu pai, no centro espírita, queria que eu lesse mensagens
para um pequeno público presente. Me recusei. Aí o irmão dele, que tinha menos idade que ele, vai no lugar dele, vai lá na frente e lê. Mas ele era um cara tímido, de poucas palavras, de difícil socialização, digamos assim. E ele tinha muita insegurança, não queria ir lá no centro espírita, lá na frente. Você percebe que ele está no meio espírita desde criança. E ele não queria ir lá na frente fazer a leitura. Ele não era do perfil dele. O que acontece? O pai fica extremamente decepcionado. Eu faço essa relação direta nesse sonho com essa situação que ele viveu. Poderia ser uma espécie de... a gente tem que levantar essa possibilidade, a gente tem que duvidar. Seria uma regressão de memória? Ele teria sido ensinado por um romano lá atrás? Ou será que, por conta desse episódio que viveu com o pai, reproduziu essa cena? Aí eu fico me perguntando, primeiro ele tem uma ideia de cruz sangrando. Aí depois ele traz essa situação com o pai, do sonho. Aí também tem a situação do pai e o sonho com o romano dentro de um ambiente letrado. Eu particularmente acho esse cara, o Gael, muito inteligente, sempre falei isso pra ele, porque ele é uma pessoa muito pensante. O que ele não foi no passado, ele tá conseguindo ser nessa vida, e eu acho assim, de maneira muito ímpar. Agora, a insegurança, ela acaba com a pessoa. Ele pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas a insegurança acaba com a pessoa, porque ela não acredita nela. Mas isso significa o quê? Vocês que já me acompanham sabem responder, põe nos comentários. É um espírito de pouca fé em si. Aí a questão dele não é dos conhecimentos terrenos, nem é de tanto se relacionar. É aqui dentro, a alma precisa de luz. O meu entendimento é, pelo que eu conheço de vidas passadas, a mesma situação, o mesmo ciclo, a mesma dificuldade. Só que lá no passado, a situação foi diferente. Ele não se transforma numa pessoa letrada. Vocês já vão entender, porque a gente já vai para as vidas passadas dele rapidinho. Eu me recordo muito bem do dia que eu atendi o Gael e o dia que ele me contou sobre este sonho de um homem mais velho ensinando latim para ele. Eu não respondi para ele na hora, porque tem coisas que particularmente eu preciso frear eu mesma, preciso digerir, mas enquanto ele narrava aquele sonho, eu não via a criança naquele ambiente letrado. Eu o vi de uma maneira muito selvagem e também vi uma cruz. Mas de quem era essa cruz? Em uma outra sessão de terapia, o meu consulente me traz mais um sonho que foi muito nítido. Ele se vê como um soldado, um samurai. Ele entende estar no Oriente, provavelmente China. Ele tem suas dúvidas, mas tem aquela sensação, porque a gente tem um sonho e muitas vezes vem aquela sensação. E na regressão de memória, gente, não chega a ser tão diferente, porque a regressão conduzida, ou não, ou espontânea, né? Que no caso isso aqui é uma regressão, né? Vamos combinar, não sei se você tá com dúvida, mas enfim, já adiantando que a resposta é essa. Você vê uma cena numa regressão, você entende já o contexto. Você sabe o que está acontecendo, porque você se conecta para aquele que se entrega, né, na sessão diretamente à sua versão anterior. E a sua versão anterior sabe onde você está, né, o que você está, o que está acontecendo. A não ser que seja uma pessoa muito alienada, muito desligada nas coisas. Então, se o seu nível de concentração for bom, tudo vai vir à tona junto. Ele está sem capacete, mas ele usa um uniforme. Ele caminha a passos lentos para um grande castelo. Lá, ele vê o que parece ser o dono daquele castelo. O seu senhor, é assim que ele coloca. A quem aparentemente ele deve satisfações dentro daquele cenário. Mas o seu senhor o olha com um misto de nervosismo e decepção. Chega a fechar os punhos, como se quisesse golpeá-lo, como se quisesse puni-lo por algo que ele deveria ter feito e ele não fez. A sensação dele foi: falhei com meu mestre, com meu chefe, com meu superior. Passado esse sonho, que para mim era nítido, uma regressão de memória, eu fui perguntar para o Felipe, na época, né? E na época a gente não fazia as leituras de vidas passadas, a gente não fazia o que eu faço, o que eu estou fazendo hoje. Então eu perguntei para o nosso mentor espiritual, o Felipe, se ele tinha vivido na China, se era China, enfim, alguma coisa assim. E o Felipe confirmou que sim, que ele havia vivido na China, e também confirmou nessa sessão que havia vivido nos Estados Unidos, por conta de um outro sonho que ele havia tido. E também nessa sessão ele confirmou Roma, que tem a ver lá com a cruz que eu falei para vocês. Ele tem sempre muitos sonhos. Um outro sonho, por exemplo, aqui que ele
me traz é de anos atrás, na verdade, porque ele é uma pessoa que tem muitos sonhos a vida inteira. Agora, durante o período da terapia, alguns sonhos eram mais intensos, ou simplesmente ficou uma espécie de... criou-se um ritmo para ele. Tinha sessão de terapia naquela semana, na véspera, antevéspera ali, mais ou menos, ele estava sonhando com alguma coisa que era significativa ao seu espírito ou à sua vida no presente. Desses sonhos, ele sonhou constantemente aí com uma mulher, uma japonesa, que caía de um grande prédio. E outros sonhos no mesmo contexto, aqui palavras dele. A época me soava como uma grande nostalgia, uma mistura de romance mal resolvido com sensação de tragédia. Vamos adiante, vamos para mais sonhos. Gael tinha frequentemente alguns problemas com as pessoas de seu trabalho, seus funcionários e especialmente uma fornecedora ali para sua loja. E mediante essa situação com a sua fornecedora, ele teve um sonho, acho que ele ficou tão estressado com ela e coisas do tipo, ele se incomodou bastante. E é uma pessoa que ele gostava, que ele tinha carinho, que ele tinha admiração com a postura dela, com o conhecimento dela, a maneira... Enfim, ele tinha uma admiração muito sincera, na verdade, por essa fornecedora. Ele está em um escritório, está um homem com óculos, de repente as paredes começam a se encher de letras, as letras atingem um determinado tamanho e começam a se mover nas paredes do escritório. A sensação do sonho foi de grande medo e de angústia, devido ao cenário simples. Eu não entendi naquele momento a sensação de medo e de pânico, ele não entende aquilo tudo. Mas aí eu trago para vocês o seguinte, até pensando agora, revendo o caso de novo, é o mesmo medo que ele teve lá naquela situação em que o pai pede para que ele vá à frente ler alguma coisa lá no centro espírita e a criança não vai. Lá naquele sonho, tem um homem, lá do primeiro sonho, segundo sonho, tem um homem que está ensinando latim para ele. Mas ele não se torna um homem letrado, ele conhece as letras, mas ele vai para o exército, vocês já vão saber disso. Ele vai para um outro caminho. E aqui, nessa situação em que ele me conta, olha as letras de novo, a questão do conhecimento. Nessa sessão eu tenho uma visão dele com essa mesma fornecedora. Eu lembro bem dessa cena, tipo, tem uma mesa, tem aquelas papiro, né? Enfim, aquele tipo de papel antigo, ou com a pena que se escrevia. E ele está sentado a uma mesa, mas ele é um homem, ele é adulto, e ele está sentado escrevendo alguma coisa. Eu não consigo ter certeza ainda se essa fornecedora era homem. Era homem, sim. Agora, indo pela lógica, só podia ser homem e não mulher. E é um ambiente de pedras, tem um janelão atrás, arredondado, e eu particularmente entendo que aquilo deve ser uma igreja, alguma coisa assim. Entendo se tratar do século XVIII, ali pro ano de 1700, mas eu não sou muito boa de data não, pode ser que eu esteja errada nisso. A verdade é essa. O que eu começo a entender dele é que ele teve sempre duas escolhas. Ele pode ir pelo lado das letras, do conhecimento, do mundo lúdico, que faz com que o nosso espírito cresça, ou ele pode ir pelo lado mais animal da coisa, o lado mais físico. Tem gente que é mais físico, tem gente que prefere atividades físicas, outros preferem atividades mentais. É isso, eu acho que a dificuldade talvez que ele tenha tido lá naquela vida, que não se abriu muito acerca do latim, ou ele simplesmente também não escolheu muito, ele se tornou cada vez mais introspectivo quando se trata de situações de desenvolvimento mental. Não é mental no sentido de saúde mental. Eu me refiro de atividades mentais, de ser uma pessoa que lê mais do que praticar um esporte, digamos assim. Me parece isso. Então, como ele tem dificuldade, tudo que envolve letras, tinha essa dificuldade, né? Porque ele não tem mais. Ali no passado dele, de repente criava essa sensação de medo e pânico. Olha aqui uma observação anotada dele, né? Ele tinha, como eu disse para vocês, frequentemente aí, discussões com essa fornecedora. Na vida real, ele teve uma briga com essa supervisora e ele resolve se desculpar com ela. E depois que ele se desculpa, ele espontaneamente pega a sua mão, beija as costas de sua mão e leva a testa. Depois ele reflete sobre o seu comportamento. E ainda ele comenta assim, como se eu tivesse beijado a mão de um bispo, ou pedido a bênção de um papa, ou alguma coisa dessa natureza. Porque ele não tem esse costume de se desculpar desse jeito. Então, de repente, olha só, são detalhes que dentro do nosso estudo terapêutico, né, que é um estudo também além do tratamento e das questões emocionais e mentais,
é o estudo do espírito. Eu acredito que a visão que eu tive proceda, que essa fornecedora tenha sido algum religioso, ele poderia ser um assistente ou alguma coisa assim ali dentro. Deve ter sido uma vida que ele teve do tipo, uau, você está tendo a chance de se recuperar do seu lado violento. Mas enfim. Olha um detalhe aqui que eu estou relembrando ao verificar, né, o caso dele. Outras pessoas, amigos, conhecidos, pessoas de centro espírita, às vezes chegavam para ele e diziam que ele se parecia com um padre. E certa vez, muitos anos antes dele fazer terapia comigo, ele estava em um centro espírita, na primeira fila, perdido em seus pensamentos, como ele coloca aqui para mim, e a palestrante incorporada dirige as seguintes palavras: o que tanto pensas, cardeal? Eu não lembrava desse detalhe. Ah, então é isso mesmo. Tenho dúvida mais não. Detalhes, né? Porque também faz tempo essas sessões com ele. Tem mais sonhos chegando. Agora pare esse vídeo rapidinho para você prestar atenção nesse recado mais do que importante e eu sei que é necessário para você. Você tem tentado de tudo que eu sei. No fundo, você quer encontrar a chave da prosperidade. Você estudou diversas atividades já. Você investiu o seu tempo, investiu os seus recursos em cursos, simpatias, mentorias diversas. Como se vestir melhor, como causar uma boa impressão. Mas até agora nada funcionou. Sabe por quê? Quantas vezes em algum ambiente você viu alguém que nem tá assim tão bem vestido? Não é necessariamente uma pessoa maquiada ou bonita, nem nada. Mas aquela pessoa, quando ela chega, todo mundo olha para ela por conta de sua energia. E se você quer modificar a sua energia, eu tenho o curso certo para você. E para você saber mais, acesse o site. Tá na hora de você transformar a sua energia de fracasso, a sua energia de dificuldade, a sua energia de caminho travado em sucesso, como você merece. Vocês estão conseguindo acompanhar o quanto que às vezes a gente não os conhece? O quanto que os sonhos podem revelar de nós? E eu quero já saber de você, se coloca aí nos comentários. Se você alguma vez teve sonhos dessa natureza que podem estar revelando outras vidas. Ou se você teve sonhos lúdicos que podem estar revelando a sua consciência pesada e você ainda precisa lidar com isso. Precisa aprender a lidar com você mesmo. Isso é sério, muito sério. Voltando no tempo, quando ele era mais jovem, ali por volta de seus 20 anos, ele foi uma pessoa que sempre foi muito curioso, um leitor assíduo, gosta muito de leituras. No entanto, ele acabou começando nessa idade, era uma pessoa perdida dentro de si, perdida na vida, não sabia muito o que fazer, que sentido daria para sua existência, digamos assim. Ele começou a ler alguns livros que até hoje ele diz que não foram recomendados para a mente que ele tinha naquela época, naquele tempo. Se eu não me engano, eram alguns livros que falavam sobre as regressões de memória. E, obviamente, é muito comum em centros espíritas, as pessoas podem ainda falarem, né, além dos centros espíritas terem essa opinião de que não se deve fazer as regressões de memória. Eu já tive vários vídeos que eu trago a minha opinião acerca disso, porque eu acho que esse pensamento ele é muito ultrapassado. A regressão de memória ela não pode ser feita por curiosidade e ela precisa sim que haja um preparo. Porque na verdade, gente, limitar o seu conhecimento sobre você mesmo é você impedir que a evolução até aconteça. Porque você passa a ter uma consciência muito pequena acerca de si. Aí as pessoas vão argumentar o seguinte: ah, mas Allan Kardec disse que não se deve fazer regressão. Pois é, da mesma maneira que na Bíblia, que muitos espíritas condenam certas falas, foi dita em uma época X, para um público X, compreendendo a evolução daquele tempo. Não era tão objetivo o contexto. E Allan Kardec escreveu para o seu tempo. Até hoje, se a gente for rever um pouco os seus textos, algumas coisas precisam ser atualizadas, sim. Kardec não é um ponto final no espiritismo, eu sempre disse isso, ele é o ponto inicial. E a gente não pode se bitolar nas coisas. Agora, não pode ser feito de maneira leviana, requer que haja um conhecimento acerca disso. E esse conhecimento vai ficar cada vez mais fácil de ter acesso. Então as pessoas podem argumentar mais uma coisa. Porque nascemos com o véu do esquecimento? Essa evolução tem que ser levada em consideração pela nossa intuição. Fato. Isso é fato. Agora nós precisamos entender o seguinte: o véu, essa cortina que faz a gente esquecer do passado, ela é relativa à sensibilidade e à própria consciência do espírito. Porque de outra maneira, não faz sentido a minha própria vida. E aí, se você desconhece a minha história, vai passar por aqui em algum momento dessa tela o vídeo para você assistir. Porque eu, aos meus 16 anos de idade, vou ter acesso às minhas vidas passadas daquela maneira. Diante de tudo, eu não quero falar muito aqui, então, falar por cima, tá? E você assiste o vídeo e lê o livro. Olha lá, tem que lembrar que tem vídeo, tem peça de teatro
E tem o livro, Uma História de Vidas Passadas. Você sabe como adquirir, né? Para você ler aqui a minha história. Então, se a regressão fosse uma coisa tão errada, por que aquilo aconteceu para mim? Eu nasci para isso, nasci para contar minha história e para tirar um pouco dessa ignorância e do mito a respeito da reencarnação de memória. Tanto que eu tenho tido resultados extremamente positivos com os meus consulentes. Todos? Não, mas a maioria, sim. Acontece que hoje, de repente, algumas pessoas são sensíveis e vão lembrar, ou vão ter aquele feeling, não, eu sei que eu fui isso, eu sei que eu fui aquilo. Outros vão ter a memória mais ativa, como a minha, e outros não vão querer lembrar. Mas tudo isso revela também o quanto você está preparado para lidar. Então, a cortina do passado, ela tem a ver com o seu preparo. E eu tô aqui para dizer, ou mostrar um caminho para que esse preparo aconteça. Você entende isso? E os vídeos eu sei que ajudam. E aqui tá de graça para você assistir, por isso você vai compartilhar, porque você vai semear comigo a boa semente para essa revolução espiritual do bem e cheia de luz. Voltando a ele, que começou a ler esses livros que mexeram muito com o seu interior, só que apesar de ele dizer que não foi bom para ele naquela época, eu acho que nada acontece por acaso. Então, após essas leituras, ele tem um sonho. Esse sonho é o seguinte, ele está em uma quadra de basquete. Tem pessoas ao seu redor. Todas essas pessoas estão chutando, ele está no chão e o chamam de assassino. Neste sonho, a sensação era de culpa e de consciência pesada. Embora tenha tido esse sonho há mais de 20 anos atrás, ele não esquece até hoje. Está vivo em sua memória e ele lembra sem dificuldades. Eu vou ler aqui o que ele escreveu para mim, tá? Ainda nessa época vejo a porta com o nome de 3 pessoas que aparentemente residiam em um apartamento nos Estados Unidos. Os nomes são Amsterdam, eu não sei a pronúncia também, como Amsterdam e Edernan. Tudo indica se tratar de irmãos. E aí, como eu já disse para vocês, o Felipe já havia confirmado que ele havia vivido nos Estados Unidos e que ele tinha assassinado uma garota. Sempre, como é uma vida recente, então sempre que toca neste assunto, ele sente muita tristeza aqui na região do peito. Depois de outras sessões de terapia, ele teve um outro sonho. Lembrando que o sonho do basquete, na quadra do basquete, é um sonho antigo de 20 anos atrás. Bom, aí do outro sonho que ele teve, estava com uma mulher, ela se despiu para mim, exibindo seus seios. Antes de beijá-la, observei que nas suas costelas, na lateral, tinham grandes pinos. Meio encabulado, segui com um romance. Quando olho para os seus seios, o peito se abre, que dava um filme para mim. Eu já olho com aquele interesse, vou fazer um curta-metragem. O peito se abre, onde vi por dentro oco e com uma luz vermelha muito forte. Depois de alguns segundos, ela pegou o próprio coração com as mãos em carne crua, trouxe para fora, mostrando para ele aquele coração. Depois que mostra o coração para ele, ela coloca de volta naquele lugar, onde é o, né, no peito. Como esse sonho foi muito perturbador, ele não entende porque ela faz isso no sonho, o romance não continua, né? A intimidade deles não continua, porque ele já não sabia mais o que ele estava realmente olhando. Aí tem um detalhe que ele passa a ter sonhos com essa figura, com essa mulher, quase sempre lúdicos. Essa é a parte do subconsciente que a gente tem que chegar. Ele comenta pra mim que esse sonho não foi perturbador, ele não ficou com medo, poderia ter ficado com medo, mas ele não ficou e até encarou com uma certa naturalidade esquisita. Então, na época, para interpretar esse sonho, que ele vê essa mulher com os peitos para fora, ela arranca seu coração e tudo mais, a interpretação que eu passei para ele foi a seguinte: essa mulher está falando para você, ou o seu subconsciente, na verdade, está dizendo para você que ninguém é de ninguém, que ela pertence a ela, o coração é dela, você não pode ser dono dela. Porque até então eu já sentia dele e percebia essa predisposição, aí no caso de outras vidas, de ter sido alguma pessoa muito possessiva e de ter sido alguém que machucou mulheres. Era essa percepção que eu tinha. Mas a gente não conseguia ter sucesso nas regressões dele, foram pouquíssimas tentativas também. Eu percebia que ele tinha essa resistência, ele tem essa resistência de ver onde ele feriu, onde ele errou, tá? Não é todo mundo que consegue ver. E como o passado dele, ele tem muito mais erro do que acerto, e essa frase pode doer ele assistindo o vídeo agora, mas isso sempre, para que vocês entendam, não é um julgamento, é uma constatação, a gente tem que saber ver as coisas.
eu percebo que ele ainda não consegue lidar com isso, porque ele não consegue ter se perdoado lá na intimidade dele, no íntimo do seu espírito, em sua essência. Esse perdão, ele não aconteceu ainda. Ele está naquela fase do remorso, do arrependimento. Então ele não consegue ver dói. É aquela situação do tipo, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu fui aquela pessoa. Porque hoje a consciência dele é muito distante da consciência que ele teve lá atrás, ou a não consciência de antes. Poderíamos dizer que ele foi um espírito muito primitivo. Por muitas vidas, esse lado primitivo falou alto demais. Então ele não consegue enxergar. Voltando à minha interpretação deste sonho, eu entendo que lá dentro dele, o espírito dele está fazendo essas ligações e amadurecendo o conhecimento, entendendo isso que é a coisa mais sagrada, que é o livre-arbítrio de cada um. Porque a gente percebe que ela foi trancafiada em casa, ele teve uma mulher talvez em mais de uma vida, até então era o pensamento que a gente estava tendo. E essa mulher foi tratada como um objeto, como uma posse, como muitas mulheres ainda hoje são tratadas. É por isso que eu faço o vídeo assim. Porque de repente, não são só mulheres que assistem os meus vídeos, a gente sabe, tem vários homens. Eu acredito que a pessoa que chega a um vídeo meu, ela tem uma necessidade espiritual e ela vai absorver esse conteúdo até um certo ponto. Mas seja você, mulher que passou por isso, ou sabe que alguém passa por isso, ou você, homem, que tem a tendência a essa possessão, você está assistindo esse vídeo, absorve esse conhecimento para você e olha o quanto que ele tem sofrido. Porque ele é uma pessoa, por exemplo, no momento que não se relaciona com ninguém, que desistiu, que entendeu que no julgamento dele é melhor ele estar sozinho, porque ele não se dá bem, não consegue, não dá certo. Ele tem aí suas sombras, né, ainda em tratamento, mas isso tudo é decorrência de outras vidas. Se lá atrás ele não tivesse agido dessa maneira, de repente hoje ele seria um cara feliz. E talvez com essa mesma mulher, essa figura que aparece nos sonhos para ele. Então é um caso bem delicado. Cada vídeo que eu trago aqui eu tô falando de pessoas. As histórias de consulentes, diferente das histórias dos famosos que nem tem acesso, né, a um vídeo meu nem nada, mas são pessoas, é real. A dor dela é real. A dor dessas pessoas são reais. Então, a gente tem que ter cautela, até na hora que vai comentar, né? Ter empatia pelo outro. Porque a pessoa que eu tô falando aqui no vídeo vai assistir e ler o comentário de vocês depois, sabia? Aí na consulta a pessoa vem, eu li os comentários das pessoas e tal. Eu, graças a Deus, tenho gente muito bacana por aqui, né? Mas sempre aparece aí na internet, você sabe como é que é, né? Gente que julga o consulente, julga eu. Mas eu vou, voltando, né, à minha interpretação, é isso, ela tá dizendo que o coração é dela e não dele. Isso é uma verdade, a não ser que ela queira dar a ele, né? Aí é um caso de amor genuíno, né? Um jeito simbólico de falar o quanto ama, o quanto quer estar e ser do outro, mas a pessoa escolhe isso. Ela não pode ser tomada à força, né? Depois dessa interpretação que eu passo para ele, depois dessa sessão, na verdade que ele ficou bem triste, tá? Ele ficou triste, ele ficou para baixo, ele ficou desanimado, ele ficou depressivo. Não tanto pelo sonho, mas por aquilo que eu falei. Mas, olha aqui, olha o que ele me traz. Depois do sonho, da sua interpretação, comecei até mesmo a sentir vontade de fugir da terapia. Isso para mim não é novidade, nem da parte dele, nem de outros. Eu costumo falar, na terapia, gente, eu sou brincalhona, eu sou divertida, eu sou informal, mas eu sou muito séria. Quando eu tenho que falar, que eu sei que vai doer, eu sei que eu vou falar. Eu tenho essa tranquilidade em mim. Eu lembro da mama até uma vez, até o Felipe falou isso pra mim uma vez. Você consegue tocar na ferida da gente. Você consegue tocar lá no fundo. Eu sinto isso que eu consigo, mas eu faço de propósito. Por quê? Porque eu sei que isso salva. Eu nem terminei de ler o que ele falou aqui, eu tô lendo agora, tá? Eu não fiz um pré-preparo não, porque não deu tempo pra mim. Porque se a gente não sabe olhar pra onde dói, e se dói é que tem que tratar. Se a gente não tem coragem para enfrentar a nossa dor, que coragem a gente vai ter de evoluir? Que coragem a gente vai ter de lidar com a vida, com as pessoas lá fora? Que coragem a gente vai ter de fazer uma oração sincera para Deus, pedindo alguma coisa, se aquilo que você tem que fazer por você, você não faz? Eu sou anti-ilusão. E não se pode mentir para si mesmo. Se você, qualquer pessoa, quiser mentir para o mundo inteiro, você é livre. Mas não minta pra você, porque depois o resultado é pior ainda. Agora eu vou continuar a ler o que ele tinha escrito aqui pra mim. Porque é tão difícil a história dele que eu precisei que ele me auxiliasse, tá? Pra eu fechar o vídeo. O que o Gael me disse? Fugir da terapia, pra não ter mais que tratar desse assunto. Me lembrar dela sempre me dá tristeza na alma. E sim, eu sinto a tristeza dele.
E a gente vai evoluir nisso aqui no vídeo ainda. Angústia no coração, em minha mente, querendo se livrar de tudo isso de qualquer jeito e a todo custo. Então olha só a sinceridade que ele traz, mas ele não fugiu, tá? Ele continuou, ele está aprendendo a ter a coragem correta. Gael teve outros sonhos depois disso, menos pesados, como ele diz aqui. Ele vê um americano passeando numa feira, ele conhece ali uma garota. A interpretação que eu dei para ele naquela época é que ele estava de viagem a passeio, conhece uma pessoa em outro país, que provavelmente fosse o Oriente Médio. Em outro sonho, ele se vê com um dos seus irmãos, que é um cara super distante, falado, introspectivo. Eu sei que eles já viveram juntos aí de outras vidas, eu não consegui, até o presente momento, checar exatamente de onde vem. Ele chegou a um poço e dentro dele tem uma mulher vestindo roupas árabes. A cabeça, né, está coberta e o seu corpo está no formol. Ali havia morte. Essa mulher estava ajoelhada nesse poço. Gente, é complicado interpretar muitos sonhos, né? Porque tudo é é uma mistura de regressão de memória espontânea com o subconsciente, com a consciência, com essa briga interna, porque o lado selvagem dele está precisando ir para fora para que o lado nobre, de luz, consiga ter domínio sobre ele. Um dos sonhos mais complexos, que mais me chamou a atenção, é esse que eu vou contar para vocês agora. Ele entra num quarto, nele tem um manequim, uma mulher manequim, tá? O quarto estava escuro e esse manequim estava numa cama. Esse manequim, pensa, é uma boneca, manequim, que começa a andar num quarto escuro, começa a se levantar dessa cama. E ele, tirando sarro do próprio medo, aponta o dedo do meio, desculpa aí, gente, para o manequim, mandando tomar naquele lugar. Ele faz uma observação aqui pra mim, era sonho, mas eu me arrependo até hoje pelo gesto. Pra vocês verem, gente, olha, de novo, o arrependimento, uma alma arrependida. Então aquele manequim se transforma em uma mulher de cabelos pretos, camisola branca. Ela vem pra cima de mim e me aperta o pescoço, me asfixiando, e me pergunta: por que fez isso? Cara, você se coloca nesse sonho? Porque eu vejo nisso um filme, eu já pedi pra ele, assim, você vai me dar os direitos autorais, porque eu vou fazer um curta-metragem de uma hora dessa história, mas daí eu vou roteirizar aqui de acordo com as minhas ideias, tá? Vocês não acham que ia sair um belo de um filme? Um curta, né, gente? Porque dinheiro pra fazer longa a gente não tem, a gente tem que dizer que vai ter, né, Fernanda? Lei da atração, lei da atração. Mas vocês sabem, né? Sai do bolso da gente, eu não uso dinheiro público pra nada do que eu faço. Ah, bem que podia vir. É um sonho, mas assim, pensa que é uma realidade. Você tá dentro de um quarto escuro, tem um manequim desses de loja, deitado numa cama. O quarto é escuro. Aí o manequim se levanta. Eu adoro essa sensação de suspense. E começa a caminhar e de repente vira uma mulher. Camisola branca, cabelos escuros, longos, lisos, eu acho. Pega ele aqui. Por que é que você fez isso? E ele responde, eu não sei. A gente erra. Ele responde assim, eu tô rindo, gente, mas na verdade é uma resposta e tanto, né? Não sei, a gente erra. Tipo, me parece ser ele, consciência dele, com o que ele não lembra do passado. Aí na sequência do sonho, ele se vê em um corredor dessa mesma residência que fica na parte externa da casa, presenciando duas garotas pularem da janela em disparada, indo para o quintal. Vejo uma mulher que parece uma cigana, não simpatiza com essa mulher e o sonho termina. Ele até faz uma interpretação aqui, caso de estupro, onde duas garotas conseguem fugir, me lembra tempos bárbaros. Na época desse sonho tive uma certa identificação com a encarnação viking que ele coloca aqui. É viking mesmo? Nem eu mesmo me lembro, da alma vingadora. Vai passar em algum lugar dessa tela, se você não conhece ainda os vídeos a respeito da alma vingadora, bora lá. Mas alguns detalhes que precisamos acrescentar. Ele teve terapias no passado, antes de chegar a mim, né? Ele teve outras tentativas de terapia, que não teve sucesso. Veio alguns sonhos onde sonhava constantemente com uma mulher, sempre uma mulher, né? Em um sonho ela me apareceu como se estivesse sendo filmada em câmera lenta, estava com a respiração ofegante, cheia de ansiedade, e ela tem mais ou menos essa imagem no sonho dele. Um exemplo, parecendo ser uma francesa. Com a mesma terapeuta tive outra informação. Eu fazia parte de uma seita e essa seita estaria influenciando a minha energia e me afastando das pessoas. Recebi essa informação com um misto de surpresa, segundo ele, embora não esperasse. Anos depois, conheci uma pessoa que seguia a terapeuta em redes sociais. Eu. E embora à distância, fizemos amizade. Uma pessoa muito agradável. Essa garota me disse uma visão que teve comigo, onde eu usava um capuz. Me remeteu diretamente à sociedade secreta. Aqui, as informações coincidiram. Então,
As duas terapeutas aí que ele teve disseram para ele mais ou menos a mesma coisa. Até o presente momento, eu apresentei para vocês o mundo subconsciente através desses sonhos, algumas regressões espontâneas de memória que ele teve e esses sonhos lúdicos que colocam para fora sentimentos, emoções e tormentos, na verdade, desta alma. A regressão em si, ele nunca conseguiu ter êxito, né, comigo. Mas aí a gente partiu para as leituras de vidas passadas. E agora vocês vão ver se tudo que eu disse aqui, o que é que se encaixa, o que é que não se encaixa com as leituras feitas por Mama e por mim. E Mama, para quem pergunta, é Yara Pereira da Costa. Minha mãe de coração, médium e também a pessoa que me ajuda muitíssimo com os vídeos que eu trago para vocês. Vamos para a segunda parte. Olá, lindezas, seus maravilhosos. Eu estou aqui na Espanha, num vilarejo bem medieval. Dá uma olhada, que lindo. E aqui eu resolvi contar para vocês um pouquinho da história de um dos consulentes, de algumas das histórias que a gente conseguiu fazer a leitura, na verdade, para entender um pouco do seu passado. Esse meu consulente foi um pintor, por volta ali de 1600, e viveu aqui na Espanha. Ele era um pintor que ele não agradava muito à corte e viveu numa época em que outros pintores fizeram muito sucesso. Não tem como precisar a data exata, se é 1600, se é 1610, se é 1615, mas estamos mais ou menos nessa casa. E isso começou a trazer para ele uma grande frustração, porque ele não agradava. As pinturas que ele fazia, as coisas que ele fazia não estavam agradando nem a corte, nem ao povo, nem a ninguém. Isso começou a trazer um abalo à sua pessoa. Então ele, naquela época, começou, por causa de sua frustração, como todo mundo tem, acaba buscando um ponto de fuga. E aí ele começa a beber e a frequentar prostíbulos. Mas ele começa a beber de maneira muito, muito intensa. E gradativamente ele vai se transformando também em uma pessoa violenta. Os seus amigos, os seus bons amigos passam a se afastar dele, porque ele se torna uma pessoa insuportável. Em um dos prostíbulos que ele frequentava, ele acabou se envolvendo com uma mulher que chamava muita atenção nesse local. Ela era muito bonita e ela tinha muitos clientes, digamos assim. E ele passa a se tornar um dos clientes mais frequentes dela. Porém, como ele acaba desenvolvendo um certo sentimento por essa mulher, ele também fica, como dizer assim, envolvido emocionalmente e acaba se tornando uma pessoa mais ciumenta. E ciúme, você sabe, acaba trazendo para a pessoa com bebida e com a frustração profissional que ele estava vivendo, então ele acaba se tornando cada vez mais agressivo. De alguma maneira, essa mulher também se envolve com ele. É isso que acontece. Mas ela não é fiel a ele porque a profissão dela é da prostituição. Então não tem como ela ser fiel a nada. E ele ficando cada vez mais agressivo, ele começa a se incomodar com um dos clientes dela, que é um cliente também mais assíduo. E é o seguinte, ela vive uma boa vida. Ela ganha muito dinheiro. E às vezes ele faz propostas a ela para que ela saia dessa vida para ficar com ele. Mas ela não quer sair daquela vida, ela não quer abandonar porque ela vive muito bem. Ela está acostumada com o conforto e com o luxo daquele tempo. Enfim, brigas começam a acontecer entre eles. Eles discutem bastante. E ele chega a se afastar um pouco dela. Porém, esse outro cara, esse outro indivíduo se torna uma pessoa que ficou mais, digamos assim, com um caminho mais livre. E isso o incomoda. Até que certa vez ele persegue esse indivíduo, esse cara, e usando de uma espada, um punhal ou coisa parecida, acaba tirando a vida desse indivíduo. Assustado, ele sai correndo, ele se esconde para que ninguém o veja, porque ele está com medo. Ninguém suspeita dele. Ninguém de onde ele vivia suspeita dele. Mas ela sim, ela se liga que quem matou o cara que frequentava também o bordel devia ser este pintor. Então, ela conversa com ele e aconselha a fugir, porque ela pensa assim, ó, se eu cheguei a desconfiar, tenho certeza que você matou o fulano de tal, outras pessoas podem desconfiar também. Então, o ideal é que você fuja, para que você não seja pego pelas autoridades locais. Ele gosta da ideia de fugir. Observe que mesmo ela se incomodando com os ciúmes dele, que mesmo ela tendo vários atritos com ele, ela se importa com a vida dele, né?
com a liberdade dele e o aconselha. E acaba ajudando ele nessa fuga, só que ele quer levar ela com ela. Ele quer porque ele quer que ela abandone aquela vida e a leve consigo. Mas ela não aceita. Por quê? Porque ela vive muito bem. Ela sempre viveu aquela vida há muitos anos e é o que ela quer fazer e acabou. Só que ele não respeita. E numa briga muito calorosa, ele perde o controle, tomado de raiva e a desfigurando completamente o seu rosto. Assustado, ele acaba fugindo. Passa a vida inteira fugindo, sozinho, morre sozinho, de doença e nunca é responsabilizado pelos seus crimes, nem com aquele cara que ele matou e nem por ela. Você acompanhou até o presente momento a vida em que ele foi um pintor frustrado, e por conta dessa frustração ele acaba se tornando um cara muito violento. Agora, a próxima vida dele, que nós conseguimos ter acesso, ela acontece no ano entre 1700 e 1800. Ela está nesse século. E ele está em Portugal. Ele é um jovem de uma família muito bem sucedida, muito bem reconhecida na sociedade do seu tempo. E ele conhece uma mulher mais velha, que é tipo uma bailarina, uma bailarina. O que acontece é que ela não é portuguesa. Ele é português, mas ela não é portuguesa. A gente só não consegue identificar com grande certeza o local, porque a gente vê Alemanha e Polônia, então ele pode de repente estar ali pela divisa. Nessa vida, ela é uma mulher de cabelos claros, de olhos claros, pele muito branca, bom, tá aí na Alemanha, né, Polônia, enfim, muito bonita. Quando ele conhece essa bailarina, ele se encanta com ela, ele gosta bastante dela e a procura por diversas vezes. No entanto, ela não quer nada com ele, ela não quer papo com ele. E aí você deve estar se perguntando se são os mesmos espíritos, se porventura se trata do espírito daquela mulher do pintor frustrado. Então, nesse caso aqui, eu penso que sim, até porque ele acaba desenvolvendo muitos ciúmes e uma possessão por ela semelhante àquela outra vida. Apesar das pessoas estarem com uma aparência muito diferente, o contexto energético é o mesmo. Ele a procura por diversas vezes e ela está sempre negativa para com ele. Ela volta para a cidade dela, ele fica em Portugal. Ele faz o quê? Vai atrás dela. Eu tenho medo de gente assim. Oh, ele vai atrás dela. E ele consegue encontrá-la em sua cidade. Se coloca no lugar dela, será que ela vai pensar: nossa, ele gosta muito de mim, por isso que ele está atrás de mim desse jeito? Ou será que ela vai ficar assustada? Como eu penso que se trata do mesmo espírito de outra vida, ela vai ter uma certa habilidade para lidar com a situação, uma vez que antes teve. Só que antes ela foi assassinada por ele. Porque a gente aqui está no século seguinte. Ele insiste tanto que ela acaba cedendo. No entanto, ele é um cara muito inseguro. E justamente é a insegurança que provoca na pessoa os ciúmes. E os ciúmes, ele dói em quem sente. Tudo dói, até inveja dói. Não sei se você sabe disso, porque é cientificamente comprovado. Então, ele tinha muitos ciúmes. E essa possessão e esses ciúmes foi tomando conta dele. Como ela não aceitava, ela se sentia sufocada por conta disso. Agora eu lembrei do sonho. O sonho que a mulher coloca a boneca, né? A manequim coloca o estrangulho naquele momento. Bom, ela se sente sufocada com os ciúmes dele e isso gera diversas discussões entre eles. São discussões e mais discussões por dias e dias e dias e dias. E aquela coisa que eu falo muito lá no Instagram, quando eu faço as lives com vocês, eu trago muito também essas pautas. Gente, quando a gente vai namorar alguém, eu penso isso, né, que deveria ser assim, ou se a gente se propõe a ter uma família, conviver com alguém, estar debaixo do mesmo teto, na mesma cama, não é para ter guerra. Deve ser para ser divertido, né? Inclusive, eu comento muito isso no e-book Almas Gêmeas. O caso de um casal ali que eles não conseguem, em nenhuma das vidas que eles estiveram juntos, eles não conseguem ter harmonia, eles estão sempre numa discussão que não termina nunca, porque ninguém consegue colocar um ponto final naquilo. Ninguém evolui com esse tipo de coisa, né? Porque ninguém chega ao Pai se não está brando de coração, se não está purificado. Você não pode ir ao altar fazer uma oferenda se você está brigado com alguém. Vocês sabem dessa passagem de Cristo. Por isso que a gente reencarna, até fazer as pazes com todo mundo. Se não tiver perdão, não tem evolução. Rimou, hein? Sem perdão não tem evolução. Verdade.
E aí, gente, as brigas passam a despertar aquele lado violento que você já conheceu daquela outra vida. Então ele passa a fazer muitas grosserias com ela. Até o presente momento a gente não tem nenhuma cena em que ele tenha batido nela nesta vida. Mas ele age com grosserias, com estupidez na fala e em pequenos gestos cotidianos. Isso vai deixando ela cada vez mais aborrecida. E a gente precisa lembrar que aí, segundo a minha interpretação, posso até estar errada, mas segundo a minha interpretação, trata-se do mesmo espírito e ele tem a marca de ter perdido a vida antes por conta dessa mesma figura. Então ela, talvez de saco cheio, desculpa a expressão, resolve matar. Só que ela age com muita tranquilidade. Ela acaba cedendo, acaba fazendo o jogo dele, acaba fazendo aquilo que ele quer que ela faça. E ele vai tranquilizando-se, vai sossegando, vai percebendo que ela está sendo dominada, mas ela não está sendo dominada. Fingindo concordar com tudo que ele queria, que uma das coisas que ele mais brigava era justamente o fato de ela conversar com outras pessoas. Então ela o convida para eles irem para um lugar mais afastado, muito bonito, onde tinha um lago, tipo uma casa de passeio, uma coisa mais ou menos assim. Mas na verdade faz parte do plano para acabar com a vida dele. E ela não está sozinha, ela tem a ajuda de um amigo. Nossa. Será que eu disse isso para ele ou será que eu estou pensando isso agora? Oh, é porque esse amigo, agora eu me perguntei, mas quem é esse amigo dela? E eu tive a clareza, eu não conheço o irmão do Gael. Se eu alguma vez vi foto, eu não tô lembrada. Mas é ele, é o irmão dele. E agora eu nem sei se eu falei isso para ele na sessão, porque eu não tenho isso anotado em nenhum lugar. Como a minha cabeça anda muito esquecida, por que veio agora? Eu falo que eu vou gravar as coisas, ai meu Deus, tudo muda. Uau! É que eu vi a imagem do lago, o rapaz de cabelo curto, curiosamente muito obediente a ela. Mas eu tenho certeza que esse irmão dele já viveu com ele em outras vidas que não a inclui. Meu Deus, Camila, eu acho que eu li alguma coisa de um sonho que ele tinha um irmão no meio, né? Ah, isso! Nossa, eu tô aqui falando porque eu passo vários quando eu tô gravando, vai, meu Deus do céu, eu passo várias instruções pra Camila, pra ela editar depois. Sim, da japonesa, a mulher do poço. Caramba, isso aqui deve ter muito mais história do que a gente conseguiu enxergar. Deve ter um calorão, mas é o irmão. É o irmão dele quieto, o irmão que não é de falar muito com ninguém. E eu nunca gostei muito da energia que vem do irmão dele. Ele sabe disso, isso ele sabe. Eu tenho alguma coisa sempre me incomodou e eu nunca soube decifrar. Talvez isso responda. Bom, vou continuar aqui, com essas minhas anotações, que faz tempo que foi feita essas leituras, tá? Olha, um bom tempo antes de eu viajar ainda. Tudo faz parte do plano para acabar com ele. Então ela tem ajuda de um amigo dela, estão nesse local mais afastado, solitário, tem uma casinha, uma cabaninha e tem um lago muito bonito ali naquela região. Claro que ele vai sem desconfiar de nada, pelo contrário, o convite dela para ele traz felicidade a ele. Afinal de contas, seria a grande oportunidade de ele estar a sós com ela, sem ter ninguém por perto. Então ele poderia ter assim uma abertura para estar com ela mais intimamente. Lembrando que aqui a gente também está em outra época e o contexto é outro, não é prostíbulo, ela não é prostituta, não é como na outra vida em que as coisas eram mais fáceis. Aqui não é fácil eles terem intimidade, tá? Então eu percebo que ele está louco para estar com ela neste momento. No fim das contas, ela consegue acabar com a vida dele. E com a ajuda deste amigo, eles prendem alguma coisa pesada que a gente não soube decifrar o que é, mas vamos chutar que possa ser algum tipo de pedra ou algum utensílio de casa que seja pesado, no pescoço dele e o jogam neste lago. Aí de novo a questão do estrangulamento. Aonde vem a memória dele daquele sonho, que é a manequim. Eu gosto muito deste sonho, gente. Não é que eu gosto, assim, né? Tipo, eu acho que ele seria uma produção super bacana num curta-metragem.
E curta-metragem geralmente dá mais certo quando é suspense, quando é terror, alguma coisa assim. A manequim o estimula. Então ali é uma espécie de memória dele, mas que não é ativa, ao seu subconsciente falando daquilo que ele também havia sofrido. Mas a gente não pode deixar de lembrar que, como pintor, ele também tira a vida dela. A gente não sabe exatamente como foi o ato de tirar a vida, mas a gente só sabe do rosto desfigurado. Mas pode até ter tido uma situação de estrangulamento também naquela situação. Agora, outra vida que nós conseguimos acessar do Gael, ela acontece no século VIII, depois de Cristo. Então vamos para a Ásia. E aqui, na nossa leitura, mais considerada assim a leitura da Mama neste momento, ele é um homem de guerras, de muitas lutas, de muitas conquistas por territórios. E eles têm uma briga, eles têm um problema ali porque ele é chinês, o que a Mama percebe que ele é chinês, mas existem muitas lutas contra os mongóis. São muitas lutas, ele mata muita gente, ele invade muitos territórios, mata muitas crianças, muitas mulheres e, em geral, até mesmo no cotidiano dele daquele tempo, ele é grosseiro com mulheres. Em uma das sessões com esse meu consulente, ele falou alguma coisa a respeito dos apóstolos e citou Pedro em um ligeiro momento. Mas quando ele citou Pedro, a sensação que eu tive foi de afastamento. Exatamente isso. O meu corpo fez um afastamento para ele. E aí, logo depois, veio uma imagem muito pesada. Porque eu vi, de uma maneira muito rápida, gente, porque isso são flashes, né? Mas eu vi Pedro morto, Pedro o apóstolo, e vi esse meu consulente com uma roupa romana, e eu sabia que ele estava por trás da morte de Pedro. Isso aconteceu numa consulta que eu fiz com ele, se eu não estou enganada, janeiro ou fevereiro de 2022. E nós estamos em 2024, eu estou fazendo esse vídeo, agora eu estou aqui na Espanha, em setembro de 2024, gravando alguns vídeos para vocês muito especiais. E depois de muitas consultas, como eu já esclareci antes, nós fizemos a leitura de vidas passadas dele, visto que ele não consegue por si só regredir. E nessas leituras, de fato, a gente conseguiu confirmar todo esse tempo depois, que essa leitura foi feita uns 2 meses atrás, 1 mês atrás. Ou seja, olha o tempo que levou pra gente, para eu poder chegar para você e fazer um vídeo e dizer, olha, isso realmente aconteceu. Então, vamos entender um pouco mais sobre esta situação a respeito do meu consulente pós-Cristo em perseguição aos apóstolos de Jesus Cristo. Acreditem, está frio aqui. Vamos lá. Este meu consulente, ele foi, ali no ano pós-Cristo, um centurião romano, a serviço de Nero, exatamente isso. E ele foi um cara muito cruel ao perseguir os cristãos, especialmente tudo que se ouvia falar, por exemplo, aquele que foi seguidor de Jesus Cristo, seguidor eu me refiro que viveu com Cristo, né, no caso dos apóstolos. Se ele escutou, ele ouviu falar, ele estava lá na Zona Norte, em algum lugar assim. Então, ele não media esforços para estar lá e tentar encontrar e aprisionar essas pessoas. Ele era sarcástico, ele gostava de matar, ele adorava condenar e ver as pessoas sofrendo. E é exatamente ele que dá ordem na execução de Pedro, o apóstolo. Quem deu a ordem, na verdade, foi Nero. Mas ele, como centurião, era o cara que mandou os soldados executarem. Ele aprisionou e manda executar Pedro, Simão, o apóstolo. Quando eu revelei para o Gael as vidas passadas dele na nossa leitura, principalmente a vida que aconteceu na Espanha, ali por volta de 1600, ele chorou muito. E eu percebi o quanto aquilo tinha tocado a alma dele. Eu consigo perceber que se trata de um espírito que se arrependeu muito, 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 muito. E ele vem de um contexto bastante pesado. Então, para mim, concluindo e tentando ser objetiva, só para recapitular essa história, vem comigo, presta atenção. Começa lá na antiguidade, eu acredito que ele tenha outras vidas antes de Cristo, inclusive, em que ele foi sempre mais
nas escolhas dele, ele acaba indo mais para a luta, para a espada, para a guerra, para a questão física. Mas ele teve oportunidades, o seu espírito, de ser desenvolvido intelectualmente. E nem sempre ele se deu bem. E é curioso isso, porque como eu disse antes, eu considero ele uma pessoa, um homem de muita inteligência. Ele só não sabe disso, talvez. Eu falei isso para ele, ou pelo menos a primeira vez que eu ouvi e já tive essa percepção. E a primeira vez que eu ouvi, eu sabia que ele era antigo do Império Romano. Mas é de antes de Cristo, eu acredito, que venha o seu espírito nessa peregrinação na Terra, tentando encontrar a sua luz, o seu caminho. Então, como ele era um cara que ele tinha dificuldades, porque assim, gente, todo mundo tem dificuldade. Em matéria de relacionamento, todo mundo vai ter uma dificuldade aqui e ali. A questão é o quanto a gente se esforça para vencer aquela dificuldade. E ele lá atrás não vencia. A verdade é que ele lá atrás, nas primeiras vidas, como a gente colocou aqui, por exemplo, na China, nesses ambientes, talvez até por conta de serem os homens a dominarem tudo, então eles acabam achando que a mulher é uma coisa muito inferior. Isso é um pensamento cultural, uma coisa que se estabeleceu nas sociedades, principalmente antigas, e as pessoas têm, depois fica aquele impregnado, cria uma certa raiz no espírito, naquela mente, e fica difícil, é preciso muitas encarnações para que aquilo seja quebrado de uma vez por todas. Por que que tem que ser quebrado? Porque nós somos espíritos, e nisso nós somos iguais, o espírito não tem gênero. Então se você vem para a Terra num corpo ou outro corpo, não importa, a gente tem que ter respeito mutuamente uns pelos outros. Mas ele não tinha, ele era rude com as mulheres, ele era grosseiro. E isso gerou para ele uma dificuldade que hoje se apresenta nisso de chegar e poder se relacionar e conversar e tudo mais. Eu sei que muitas das dificuldades que ele já teve, ele já venceu, mas ele ainda tem isso. Com toda certeza, numa próxima existência aqui na Terra, ele já vai vir mais limpo e vai saber, diante de suas dificuldades, em vez de ser rude, em vez de ser grosseiro ou qualquer outra coisa assim, ele vai olhar para dentro, vai reconhecer aquela dificuldade e vai trabalhá-la para vencer. E ele vai conseguir. Então ele vem em vidas antes de Cristo. Isso é uma percepção que eu tenho geral, mas sem ter uma leitura precisa para explicar para vocês. Aí ele tem uma vida que é demasiado pesada ali. Quando ele pertence ao Império Romano, ele na verdade ele obedece às ordens de Nero. Então ele está num contexto de um cara muito louco. Se ele tivesse uma energia mais leve, se ele tivesse feito outras escolhas, até mesmo em outras vidas, de repente ele não seria o cara que não teria nascido nas circunstâncias dentro de Roma, do território romano, que o levariam a ser um soldado. A nossa energia, o nosso pensamento, as nossas escolhas definem o destino. Isso é livre-arbítrio, porque em tudo a gente é responsável pelas coisas que a gente faz. Não é só uma escolha que se diga assim, nossa, eu não escolhi ser pobre hoje. De repente você chega em um determinado momento de sua vida que você gostaria de ser diferente. Porque você passa dificuldades financeiras, aí você vai dizer assim, não, mas eu não escolhi isso. Não, escolheu. Se você não fez escolhas inteligentes lá atrás, se você não estudou, se você não se preparou, se você não pensou no amanhã, se você não fez uma reserva financeira, se você não quis trabalhar, se você dormiu até tarde porque você queria aproveitar o momento, porque você quer brincar nas coisas, sei lá, isso sim é uma escolha também. Então não é só a palavra direta que é a escolha, é tudo que você faz, ela vai te trazer um resultado. E o plantio, ele é livre, mas a colheita sempre vai ser obrigatória. E em espírito ela é obrigatória também. Ela não faz referência apenas a uma vida, porque a gente é eterno. Por isso que não vale a pena a gente ter ansiedade ou pressa de futuro ou coisa do tipo, porque você vai viver sempre. Quanto mais você entender isso, a existência se torna mais tranquila. E a gente tem que aprender com aquilo que a gente faz também de errado. E nesse caso, as dificuldades que ele trouxe nesta vida é um reflexo deste passado, de um passado inteiro. Então lá atrás, ele teve essa vida de Roma, né? E é o cara que está na perseguição aos cristãos e ele está na morte de Pedro. Depois ele tem a vida na China, mas não é uma vida na China, ele vai ter mais de uma vida. A gente conseguiu mais ou menos detectar uma vida na China. Talvez ele também tenha vivido na Mongólia, porque ele teve algumas peregrinações na Ásia. Isso já com vidas mais recentes. E as vidas principais que a gente trouxe aqui, né? Então a gente tem a vida do pintor, que eu acho que é o grande X da questão.
que é o que mais dói nele, é a que mais o feriu. Eu, particularmente, sinto que tem mais vida aí nesse contexto com esse mesmo espírito dessa mulher. Aí, paralelamente, ele vai tendo umas vidas mais intelectuais, como aquela que eu vi, em que ele está escrevendo ali o papiro, o pergaminho, alguma coisa assim. Aquele tipo de folha antiga, que está mais ou menos nesse mesmo século. Então, eu penso o seguinte, que ele deve ter vivido ali em 1600, desencarnou, necessidade imediata de aliviar as suas dívidas. Então, ele vem para uma vida mais tranquila, que é essa vida em que ele fica longe das armas e vai tentando encontrar Deus. Então, aquele espírito que nasce para tentar encontrar Deus e de repente se torna um sacerdote ou alguma coisa nesse sentido que trabalha dentro de igreja. Eu não sei exatamente que função que ele tinha, mas era uma pessoa que escrevia. Tá? Então ali ele fica longe de mulher e ele fica longe de guerra. Então ele tem uma vida mais tranquila, querendo ou não, que é a vida que ele é português, conhece a bailarina. Só que aí, aquilo que você faz, volta. E sempre volta se não tem um arrependimento pleno, sempre volta se não tem perdão de ambas as partes, se perdoar o outro e tudo mais, porque no caso dela, acho que não teve perdão, por isso que ela acaba matando ele. De repente, ela teria encontrado uma outra saída. Mas aí o espírito, ele traz consigo uma certa vontade de vingança, que é a história ali do lago, para 1700, 1800, certo? Acho que dentro desse século, de 1600 até 1800, ele deve ter tido umas 4 vidas, eu penso. E 3 a gente detectou. É a sensação que eu tenho. Tá, mas aí 3 de certeza. O pintor, o cara sacerdote e depois o cara ciumento, que é assistado por ela. Aí nessa vida serve que ele cria a neura, ele cria os ciúmes porque ele reconhece, o espírito reconhece o espírito daquela mulher, que ele já era apaixonado antes. A gente vai pular no tempo e aí a gente tem a vida nos Estados Unidos. E ela é recente, porque é quadra de basquete, aonde ele mata uma menina. E a gente deduz isso pelos sonhos dele e porque o Philip confirma que deve ser o mesmo espírito. E a galera descobre e vão chutá-lo, provavelmente ele desencarna, talvez ali ou na sequência dessa violência por parte dos amigos, talvez, ou alguma coisa assim. E deve ser a última vida dele, por isso que ele sente dor no peito. Depois dessa vida, ele deve ter tido a chave, a virada e entendeu que aquele comportamento está errado. Tanto que hoje ele mesmo fala, se ele está num ambiente em que vai haver alguma discussão, alguma coisa, ele prefere se afastar do que falar, porque ele não consegue ainda ter um controle vívido, porque sobe uma ira nele, sobe o sangue. Então o que eu acho bonito no Gael é justamente o fato de ele saber de suas sombras, saber de suas fraquezas. Então ele se retira, ele não enfrenta, ele se retira para não dar um BO, para não dar um problema maior. Por quê? Porque o espírito já tem isso como intuição. Ele não pode fazer aquilo, senão ele vai cometer algum erro novamente. E ele nasceu nesta vida para não cometer mais nenhuma violência contra mulher nenhuma. E como eu desejo isso a todos os homens violentos hoje, porque nos dias de hoje, ainda essa violência é não ter vergonha na cara. Porque até um tempo atrás, e infelizmente hoje algumas pessoas acham que é normal, tem mulher que acha que isso é normal. Não é normal, nenhuma violência é normal, é sempre um reflexo de um espírito primitivo que não sabe falar, que não sabe conversar, que não sabe ouvir crítica, tem um descontrole imenso dentro de si, é um espírito desprovido de luz. Só que agora ele encontrou sua luz e ele vai fazer a sua peregrinação num caminho de subida. E é um espírito, volto a falar, muito arrependido do que fez. Uma das perguntas que ele me fez e que ele pediu para eu perguntar ao filho é: onde está o espírito dela? E eu percebo que ele se sente apaixonado de alguma maneira por ela ainda. Existe um sentimento dentro dele. Acontece que ela não nasceu no Brasil e os dois não estão mais destinados a se encontrarem nesta vida. E eu não sei se tão cedo vão se reencontrar. Talvez precise de mais algumas encarnações. Eu falo isso aí por uma opinião minha. Eu temo que ao vê-la, esse lado lá que começou com o pintor frustrado, pode trazer à tona aquele cara chato, obsessivo e ciumento. Ele tem que se curar primeiro. E a gente não se cura com o outro, a gente se cura com a gente. Tem que ser sempre sozinho. Talvez por isso ele tenha que estar sozinho, por isso que os relacionamentos anteriores, seu casamento e tudo mais, não tenha dado certo.
porque ele tem como uma missão essa limpeza. Então, quanto mais rápido ele conseguir essa limpeza, melhor para ele. Enquanto ele tiver qualquer faísca de ciúmes que é doentia, no caso dele, né? Ele vai ter que tratar, quer dizer que ele não está curado. E isso sempre leva tempo. Até porque são anos assim, né? Anos dentro disso. Então ele tem que ter um espírito mais forte, a mente tem que ser mais forte, o pensamento tem que ser mais forte, porque a mente mente, na verdade. Então o pensamento tem que ser forte, o pensamento do espírito, a escolha mais consciente a partir de agora, para que isso aqui não volte mais, né, a acontecer. E sei que não vai voltar porque o arrependimento é verdadeiro. Se o arrependimento fosse falso, voltaria, mas é um arrependimento genuíno. Porém, a carne é fraca, a gente tem que considerar. Por isso que é bom sempre orar e vigiar, não só ao outro, mas a si. E pedir orações sempre a Deus para que ilumine, para que dê a força necessária para você combater essa sombra dentro de si, combater o mal dentro de si. Eu sou fã do Gael. Não que eu não seja fã de pessoas que são, nossa, assim, tipo, nossa, que mal errou, mal isso, mal... Não, eu sou fã da força que nasce, da virada de chave. Eu sou fã da pessoa que em algum momento deixou a teimosia de lado e reconhece, eu tenho que mudar. Então ele passou por esse processo antes de nascer. Gael, o espírito dele teve essa virada de chave em algum momento. Eu acredito que a humilhação, lendo pelos sonhos que ele teve, a humilhação que ele teve na última vida, com os rapazes batendo nele, pode ter sido a dor necessária que o transformou. Porque a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E se a gente não consegue aprender pelo amor, que se aprenda pela dor. Mas o negócio é que a gente tem que aprender, porque a dor vai passar em algum momento. Mas na ignorância a gente não pode ficar tempo demasiado. Somos eternos, mas não é para tanto, né? E sobretudo, todos os sonhos que ele teve, para mim, não há dúvidas de que se trata de um reflexo do seu subconsciente, uma necessidade imensa do próprio espírito falar. Não é o Gael, é a sua alma. É o cara lá de trás que está arrependido. E aquela alma lá de trás precisa se redimir. E eu fecho aqui o meu vídeo agradecendo por sua companhia, agradecendo muito para você que fica comigo até o final. Gratidão de verdade, eu faço com muito amor e carinho e desejo que você compartilhe esse vídeo, sabe por quê? Porque tem muita gente que precisa assistir esse vídeo, muita mulher e muito homem que precisa assistir e rever os seus conceitos, a sua forma de pensar e a sua forma de agir. E eu faço esse vídeo com aquela esperança bonita de que a violência entre os gêneros cessem. Gratidão a cada um de vocês, gratidão à espiritualidade, ao Gael, à Mama que ajuda tanto, e a tudo que o pessoal todo aqui, Ricardo, Camila, todos vocês, a cada um de vocês, compartilhe o vídeo, me siga nas redes sociais. No box desse vídeo tem vários recados, inclusive eu tenho um site oficial agora, tá convidado para lá assistir, para lá conhecer também. Beijo enorme, fiquem com Deus, até o próximo. Chama atenção aqui para um gatinho que tá comendo alguma coisa que alguém deu para ele. Que fofinho. Entendido até aí? Perfeito. Bom,